Olá, nessa aula vamos falar sobre a herança das características, certo? E o comportamento que a gente observa, né? Existe um comportamento padrão em alguns elementos HTML e também tem toda uma questão relacionada com herdar uma determinada característica. Então é isso que nós vamos falar nessa aula, ok? Então, de um modo geral, para introduzir esse assunto, vale destacar que alguns elementos HTML eles possuem características visuais por padrão. Então, quando a gente cria um título H1, a gente tem algumas notações, o negrito, a ênfase, esses elementos por si só, eles têm um comportamento, uma aparência. E essa aparência, ela é herdada por padrão, já vem definida. Inclusive, alguns navegadores, diz, a apresentação desses elementos são distintos entre navegadores. Então, pode ser que o Chrome apresente de uma forma, o Edge vai apresentar de outra maneira, por exemplo, a fonte padrão que é utilizada, coisas nesse sentido, certo? E aí, também vale destacar que os elementos, eles possuem algumas propriedades CSS definidas, mesmo que a gente às vezes não perceba. E inclusive na próxima videoaula a gente vai falar sobre algumas dessas propriedades que definem, por exemplo, alguns elementos, mas com relação às bordas, ao tamanho desse elemento e coisas assim. Mas nessa aula a gente só vai falar que existe isso, ok? Então, é, essas regras CSS por padrão, elas definem o que acontece com o elemento quando não há uma regra para ela. Então, se eu tenho um elemento e eu não tenho nenhuma regra para esse elemento, não tenho nenhuma formatação para ele, ele tem aquela característica, certo? E isso é o comportamento que a gente vai chamar de padrão dos elementos. Eu vou carregar aqui, inicialmente, existe, só para que vocês vejam, né, aqui no W3 Schools, embora esteja em inglês, mas eu acho que vale a pena mencionar, existe aqui a lista, né, dos valores das propriedades padrões do CSS, dos elementos HTML. Então aqui cada elemento, como que o padrão define que ele tem, que aconteça, qual é a formatação padrão. Então, por exemplo, um link. O link ele vai com a cor um valor interno que é definido pelo navegador. O text decoration é underline e o cursor é alto, certo? O cursor alto ele vai fazer vai aparecer a mãozinha aqui, que é o pointer também, ok? E assim sucessivamente. Então, cada um desses elementos, ó, eles têm alguma formatação. Então, por exemplo, área, display none, article, display block, aside, display block, e assim sucessivamente. Então, esse display block, ele tem um efeito sobre o elemento, certo? Ele faz com que esse elemento tenha uma determinada característica. Por exemplo, block quote, que é quando a gente vai fazer uma citação. Ele é um dispositivo de bloco, que é o que nós vamos falar nas próximas aulas, o que vem a ser esse display block, certo? E aí ele tem uma margem de tal tamanho, do topo, na parte inferior, na esquerda e na direita, e assim sucessivamente. Então, cada um desses elementos tem as suas características, alguns não vão ter nenhuma, desculpe, algumas não vão ter nenhuma formatação. Por exemplo, o button não tem formatação, não tem nada padrão, ok? Então é interessante a gente saber disso, né, que existem essas características, porque às vezes a gente vai usar um determinado elemento e ele já vem com uma apresentação. E se a gente, aqui a gente consegue visualizar quais são esses elementos e eventualmente se a gente quiser sobrescrever esses elementos, como nós vimos no vídeo, na videoaula anterior, é possível criar regras e essas regras vão sobrescrever esses comportamentos padrões aqui que nós estamos observando nesses elementos, certo? Eu acho que vale a pena, depois de todos eles aqui, então eu sugiro que vocês depois peguem essa lista e olhem, por exemplo, um comportamento, olhem um determinado elemento e assim por diante, certo? E aí, diante disso, o que a gente faz? A gente faz alguns exemplos. Então eu vou abrir aqui o nosso editor só para mostrar. Então quando eu venho aqui e coloco um H1, ó, H1, título, certo? E aí eu coloco um parágrafo. Este é o conteúdo do parágrafo. Barra P. E aí se eu colocar dentro do parágrafo um destaque, por exemplo, eu vou colocar aqui o mark, barra mark. Esse é um destaque.
Opa. Então nós temos esses comportamentos aqui que está acontecendo. Se a gente vir aqui e pedir para inspecionar esses elementos, e aí eu acho que é interessante a gente fazer isso, nós vamos ver que, ó, computed, nos estilos, certo? Que ele vai mostrar o que está aparecendo aqui, da onde que está vindo, ó. Então ele coloca aqui, H1, né? Cadê? Inspecionar elemento. Aqui, o meu título, H1, e ele mostra, ó, User Agent Style Sheet. Então, da onde que vem esses comportamentos todos? Isso aqui está vindo do... É um padrão do navegador, ok? E aí, uma outra característica importante, que é o que eu vou apresentar aqui nos próximos vídeos, vamos lá, nos próximos slides, é sobre o valor computado. Então, acho que vale a pena mostrar isso em detalhes. Por quê? Porque algumas propriedades, se elas não são especificadas, elas são herdadas para os descendentes. Então, existem propriedades, agora a gente está falando de propriedade, que é passado de um elemento para outro. Então, se eu tenho um bloco, esse bloco tem uma cor de fonte, e aí ele tem um filho. Se esse elemento filho não tem uma cor de fonte definida, então a cor de fonte do filho será herdada como a cor de fonte do pai. Já outras propriedades, elas não são herdadas. É como se elas fossem, a cada momento, reinicializadas, resetadas a cada nível. Então eu vou mostrar, voltando aqui para a nossa apresentação, para tentar ilustrar isso para que vocês possam entender melhor o que eu estou dizendo. Então, depois a gente volta aqui para o inspecionar elemento para ver isso melhor. Então veja que eu tenho aqui o meu parágrafo, tenho o meu mark e tal. Então eu venho aqui e defino um destaque, e eu vou colocar mais um texto aqui que é um spam. Spam, barra spam. Este é um texto sem destaque. Então eu tenho um texto com destaque e um texto sem destaque. Ok? Então quando eu venho aqui e crio uma regra, então eu venho colocar uma regra aqui de background color. Background color, vamos colocar a cor azul. Quando eu coloco um background color, o que vai acontecer? Veja que eu defini então que o meu parágrafo tem a cor azul, de fundo, a cor de fundo azul. Mas essa cor de fundo azul, ela foi aplicada para os elementos do parágrafo, ela foi aplicada para o elemento spam também. Veja que o elemento spam também pegou a cor de fundo do pai, tá? Já o elemento mark, ele não pegou a cor de fundo do pai. Por quê? Porque ele tem uma cor definida. E isso faz com que seja mais específico do que a cor de fundo que está sendo herdada do pai. Ou seja, está sobrescrevendo o valor do pai. Então, se a gente vir aqui e quiser, por exemplo, a gente pode modificar o do spam para que ele tenha uma outra cor de fundo. Background, vamos colocar aqui red, vamos pôr vermelho. Background color red. Então, background red não, background color, desculpa, background color red. E aí o nosso spam agora fica com uma cor de fundo diferente. Por quê? Porque a gente está sobrescrevendo a cor de fundo que estava sendo herdada. Por quê? Porque a cor de fundo é algo que se é herdado, a não ser que eu tenha uma especificação. Outra coisa que é herdada é a cor da fonte. Por exemplo, se eu venho aqui colocar color white, vamos colocar a cor do texto branco. Veja que a cor do texto está sendo herdado para branco. Mas por que no mark não? Porque o mark, essa tag mark, ela especifica que o texto é em preto com a cor amarela. Se a gente selecionar esse elemento e selecionar um inspect, a gente vai ver que isso está sendo definido, olha, pelo User Agent Style Sheet. E veja que essas propriedades, elas estão sobrescritas, porque elas foram herdadas de P, mas como o mark tem um elemento para si próprio, definido pelo user agent, isso tem uma prioridade na hora de fazer o destaque. Só que nem todas, e aí vem a segunda parte, que é, nem todas as propriedades, elas são herdadas, certo? Algumas são herdadas, mas nem todas. Por exemplo, a borda. A borda é uma propriedade que não é herdado. Então eu vou colocar aqui uma borda, por exemplo, vou colocar dentro desse título aqui, eu vou colocar um spam aqui também, só para a gente trabalhar num item diferente. Spam, e eu vou colocar aqui título em destaque, certo? Então eu tenho o meu título, bonito aqui e tal,
título em destaque. Veja que o span a gente criou uma regra para ele aqui, então também foi aplicado aqui no título. Por quê? Porque a gente definiu que ele seria dessa forma. Bom, diante disso, eu quero colocar uma borda no meu elemento H1. Então, só para mostrar aqui a diferença, porque ele não vai ser dado. Então, eu venho aqui e coloco uma borda vou colocar border, 1px, solid, e eu vou colocar uma borda verde, green, para aparecer. Então, o meu H1, ele está com uma borda. Mas veja que o filho dele não herdou a borda dele. Por quê? Porque a borda é uma propriedade que não se herda, certo? Então, por ela ser uma propriedade que não é herdável, o filho dela não recebe esse elemento. Mas, se a gente quiser, a gente pode criar esse comportamento, a gente pode definir isso. E como que isso é feito? Isso é feito a partir de uma propriedade, ou a partir de um valor que a gente chama de valor inherit, ok? Então, as propriedades que não são herdadas, elas podem herdar o valor do elemento ancestral por meio do valor inherit. Então, como que funciona isso? Aqui tem um exemplo, né? Mas no caso da borda, que é o seguinte: eu quero que o meu elemento span, que está dentro do H1, herde a borda exatamente como foi definida no pai dele. Então, a gente pode fazer aqui, definir uma regra para o meu span, certo? Então, eu vou criar o elemento span, vou criar um seletor aqui para o span, e eu vou dizer o seguinte, ó, a border dele é inherit, ou seja, é herdada. Com isso, o elemento border aqui, ele vai ser herdado. Não sei se vocês conseguem perceber, eu vou mudar aqui o tamanho, porque daí o que acontece? Eu não preciso especificar qual é o tamanho da borda, qual é a cor, qual é coisas do gênero. Eu vou mudar essa borda só para ficar mais aparente, para a gente ver que está acontecendo. Então, eu vou colocar uma borda aqui de 5 pixels. Ao invés de colocar sólida, eu vou colocar dotted, pontilhado, certo? E aí agora a gente consegue visualizar, e ao invés de verde, eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar um black. Vou colocar blue, acho que vai ficar melhor. Blue, azul. Certo? Então, veja que a gente colocou uma borda. E aí, se vocês olharem, ó, o que está acontecendo aqui no meu elemento span? Ele herdou a borda do pai. Se a gente comenta se a gente comenta esse elemento, vem aqui e comenta, ó, eu não tenho uma borda aqui no meu em destaque. Agora, quando eu tiro esse comentário e eu coloco border inherit, ou seja, herde também a borda do seu pai, então ele passa a ter essa característica. A gente poderia fazer algo desse jeito aqui também, se fosse necessário. Por exemplo, colocar um asterisco aqui. E aí todo o elemento filho de H1 vai herdar a borda de H1, certo? Só que se H1 não tiver a borda, ou seja, se ele tem a borda que é o default, ou seja, sem borda, então o elemento deixa de herdar a borda. Por quê? Porque a gente definiu essa característica. E da forma como foi definida, agora não precisa ser apenas um span, pode ser qualquer elemento. Então, se eu vim aqui e coloco um mark aqui, esse mark também vai ter, ó, marcação barra mark, ele vai ter também a borda. Veja que aqui, como a gente está com espaço reduzido, ele está sobre mas aqui agora ficou correto, certo? Isso mostra que os elementos, eles recebem, então eles podem receber o valor, o mesmo valor que está sendo passado do pai dele. Isso serve para qualquer propriedade, ok? Não necessariamente com as propriedades que não são herdadas, mas nas propriedades que são herdadas, que não são herdadas, isso a gente pode forçar esse comportamento, ou seja, eu quero forçar que ele herde, certo? Mas isso também a gente pode usar para qualquer outro elemento. Se você quer, às vezes, definir alguma coisa a partir de um elemento e no outro elemento interno, você quer que ele tenha aquele comportamento. Se ele já é herdado, você não precisa definir isso, porque ele já vai herdar por padrão. Mas no caso, por exemplo, vamos ver aqui do mark. Ó, se a gente pegar o mark que está dentro do elemento P, certo? Veja que dentro do elemento P, o mark ele teve esse comportamento. Vamos supor que eu queira que ele tenha a característica do próprio elemento P, certo? Então eu poderia fazer isso aqui, ó, P, mark, e aí eu vou dizer o que eu quero que ele herde, ó. Eu quero que ele herde o background color, então eu vou colocar background color, e vou colocar inherit, e o color também eu vou colocar inherit. A partir disso, ele herda as características do pai,
certo? Mesmo que essas características estavam sendo sobrepostas antes, agora eu estou sobrescrevendo elas, ok? Então isso é uma característica importante e é um recurso que a gente pode utilizar, e vocês, ao inspecionarem códigos-fontes de CSS, podem ser que vocês encontrem. Para finalizar essa aula, existe uma técnica que é utilizada pelas pessoas aí por várias aplicações, vários sistemas que acabam utilizando isso, e vocês podem ser que vocês se deparem com isso. Então eu acho que é interessante mencionar que é o CSS Reset. O que significa isso? Significa que cada navegador às vezes tem a sua pequena modificação em relação a uma propriedade padrão de um elemento, certo? E até as próprias propriedades padrões que são definidas pelos elementos, às vezes isso faz com que a gente tenha uma dificuldade de fazer tal coisa, de colocar uma coisa num determinado lugar e assim por diante, né? Então, o que as pessoas fazem, ou uma técnica que é utilizada, é gerar um CSS que anula todas as propriedades padrões. Então, se ele tem uma margem, eu vou e tiro a margem. Se ele tem tal comportamento, eu tiro aquele comportamento. Eu faço todos os elementos terem a mesma aparência, para a partir daí eu começar a estilizar os elementos da forma como eu quero que estilizem, porque daí eu não vou ficar com uma margem adicional, não vou ficar com uma borda, com uma coisa que eu indesejado, certo? E aí isso vai garantir que todos os navegadores irão apresentar aquele conteúdo da mesma forma. Então existe a alternativa que é sobrescrever esses valores padrões, e isso é feito a partir de código CSS. Então a galera já estudou bastante isso. Eles têm o Normalize, por exemplo, Normalize CSS, que ele é um padrão que muitos, inclusive está dizendo aqui, quem que usa? O Twitter, o GitHub, o SoundCloud, Guardian, tem uma série de Bootstrap, HTML Boilerplate e muitos outros que utiliza o Normalize. O Normalize, ele é utilizado para zerar. Então ele é um CSS, se a gente abrir ele aqui, inclusive tem como visualizá-lo, Normalize CSS. Ele é um CSS que o que ele faz? Ele simplesmente vai gerando ele vai tirando todos os elementos e fazendo as coisas como tem que ser. Aqui ele está todo detalhado, né, comentado, para que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo aqui, tá bom? Então é só para vocês saberem que isso existe e que é um recurso interessante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.